Bom, mas então, voltando ao que você comentou, você é de qual cidade? Eu sou de Antônio Carlos, mas a cidade vizinha é Barbacena. Legal. Então, igual tem uma empresa que se chama Saint-Gobain, ela era francesa, Qual o nome da empresa? agora Saint-Gobain mexe com vidros, pó de vidros. Hum, Então, ela foi adquirida por uma empresa americana. Então, você vê que o investimento internacional está aqui perto. E toda nota em relação à poluição, ambiente, alguma coisa que acontece dentro da empresa, eles enviam uma nota para a cidade. Também tem a Vale, tem várias empresas multinacionais aqui que estão trabalhando forte na cidade. E é um recurso a mais para a cidade. uhum. Isso que você está comentando, isso entra em motivos para atuar internacionalmente, porque diz assim, que alguns dos motivos, são 5 os principais motivos para uma cidade se internacionalizar, que é o mercado imobiliário, as cidades que se organizam urbanisticamente para criar atrativos para investidores. Então, por exemplo, São Francisco, na Califórnia, lá na região, tem muitas empresas de tecnologia. Então, quando as empresas de tecnologia começaram a ir para lá, houve um investimento de capital para deixar a cidade atrativa para os investidores. E, e voltando àquele assunto de quando começou a paradiplomacia aqui no Brasil, porque eu pesquisei isso também, como que começou, quando que começou e tudo mais. E nas pesquisas que eu fiz, a primeira cidade a trabalhar para relações internacionais foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, lá na década de 1999, 2000, o prefeito com o presidente, eles colocaram um plano para tratar a imagem, né, da cidade do Rio de Janeiro, para investir, para atrair investidores de eventos, de grandes eventos. Então, isso deu super certo, eles começaram a fazer vários eventos internacionais, e a partir disso, houve uma abertura maior e um interesse maior das cidades ter essa relação internacional. Tanto é que a cidade do Rio de Janeiro, a partir daí, ela criou uma secretaria para tratar das relações internacionais. Então, aqui nas minhas pesquisas diz assim, que a paradiplomacia é a atuação internacional dos governos locais. Então, apesar da cidade ser um destaque, ter políticas externas de relações internacionais, ela não quer se desmembrar do país, do Brasil em si. Aí eu pesquisei alguns casos que querem essa independência. E foi citado aqui nas minhas pesquisas, Quebec, que eles têm um próprio parlamento, têm leis, né, tem uma diplomacia separada do Canadá, porque eles não concordam, falam outro idioma, não falam o francês lá. Mas, Francês. isso, e também a Bélgica é um país super pequenininho, mas é dividido em dois, em norte e sul. Uma parte não concorda com a outra. Eu fiz aqui eu captei alguns links que comentam essas situações. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Uhum. Vocês querem comentar alguma coisa que vocês pesquisaram? E hoje eu vi uma reportagem das empresas alemãs a respeito desse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, as empresas alemãs que têm empresa em São Paulo, que têm empresa em alguns lugares do Brasil, ela não está muito focada na política interna do Brasil, mas está olhando para frente, o que o Brasil pode oferecer. Uhum. E na reportagem fala que o Brasil é como um jogador que entra em campo, que tem sempre o seu potencial, não importa o técnico que esteja à frente. Então, essa paradiplomacia você vê que é um passo importante, porque não importa a política que, ao mesmo tempo, pode ser até uma política negativa, mas os investidores veem além disso. Então, esse é um papel importante da paradiplomacia. Mesmo que essas empresas não, citar o português, para não seja a favor do Bolsonaro, mas ela está em conjunto com uma prefeitura, está em conjunto com o Estado e vê o potencial no povo brasileiro, não no governo. Então, eles têm um olhar além. Por isso, a paradiplomacia é muito importante nesse quesito, até no quesito econômico.
Muito bem Isso aí. relevante esse comentário. E eu também vi que embora seja muito contestado em alguns países, né, até por alguns governos estaduais, a paradiplomacia ela não impossibilita a existência de outras formas de participação do governo dos estados, né, do estado, dos países em outros setores, né, e nesse processo de política externa. Mas aqui no que eu estava lendo, essa parte da paradiplomacia ela está ligada, aqui no Brasil principalmente, ao Departamento de Relações Exteriores, né? E assim, eu também estava conversando com uma amiga minha que trabalha no Estado, o acesso às informações também é muito complicado. O acesso no Ministério é muito complicado. E é porque por ela trabalhar justamente na parte do governo, que tem uma secretaria que é para ser ligada ao Ministério, ela não tem muito acesso. Eu sentia muito essa dificuldade, percebi essa dificuldade que ela passou para a gente aqui. Que ela compartilhou com vocês. O que eu estava lendo aqui é que, assim, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país, é um estado, né? Mas que a paradiplomacia dá uma certa autonomia para as cidades trabalhar as relações internacionais. Por exemplo, aqui no Brasil tem tanto cidades minúsculas, com, sei lá, 10 mil habitantes, quanto São Paulo, né, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que são cidades gigantescas comparadas com essas do interior do Brasil. E o Brasil, por ser muito grande, ele trabalha diferentes situações dependendo da região. Então, por exemplo, eu penso que o Centro-Oeste, ele é voltado para a agricultura. Então, os investidores que têm interesse nos grãos que o Brasil planta, independente do presidente, independente do governador, ele tem interesse em importar grãos que o Brasil planta. Então, ele tem interesse em investir naquela região, independente do Brasil. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é turístico. Então, ele já tem essa imagem, né? O Rio de Janeiro em si não produz nada. A imagem que ele vende é a imagem do turismo. Então, ele tem interesse em atrair eventos internacionais. Então, ele vai fazer toda uma publicidade do Rio, vai melhorar os hotéis. Tanto é que no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é uma cidade que a hospedagem é muito cara, se a gente comparar com outras cidades. Então, justamente por conta disso, por causa do foco corporativo. A cidade é muito corporativa. Então, às vezes, durante a semana, não tem disponibilidade nos hotéis. Então, aqui numa reportagem que eu vi, estava dizendo o seguinte: um dos motivos, né? A paradiplomacia, ela tem, assim, o interesse é divulgar-se internacionalmente para trazer investimentos privados. Então, turismo, visibilidade para o turismo, e ela cria e exporta a marca da cidade, enquanto produto a ser consumido pelo mercado externo. E eu vi também que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele seguiu este exemplo de Barcelona, que Barcelona é uma cidade também litorânea e que tem um investimento muito alto no lazer. Então, eles atraem eventos e pessoas que vão lá só para o lazer, atrás de praias. E no Rio de Janeiro tem uma coordenadoria de relações internacionais, que foi criada nos anos 70 com o incentivo do governo. Então, muitas vezes a cidade ela tem o interesse de se divulgar, né? Então, por conta disso, e aqui também nessa reportagem eles citaram outras cidades. Então, por exemplo, as cidades elas têm diversos interesses em se divulgar lá fora. Ou é mercado imobiliário, tipo Miami, né, que lá as pessoas compram apartamentos, então elas investem em apartamentos lá para ir para morar, passar férias, não para morar, mas para passar as férias. O turismo, então o governo ele incentiva as cidades turísticas a procurar investidores de fora. O mercado financeiro, por exemplo, Suíça, que é um paraíso fiscal, Bahamas. Então, essas cidades elas se promovem na parte de investimento bancário, né? Porque é paraíso fiscal, lá eles não estão preocupados de onde vem o dinheiro, que eles querem que as pessoas guardem o dinheiro delas lá.
E também, por exemplo, aqui no Brasil, Santos, então o governo incentiva, como é um porto, é uma porta de entrada para importação e exportação, o governo ele incentiva para que seja vitalizado, né? Também para atrair investimentos. Mas ontem, pegando esse teu gancho aí da parte, né, na parte de investimentos, eu vi uma reportagem ontem de quanto foi retirado, empresários retiraram do país, né, na cifra dos bilhões. Isso é muito, eu entendi que pega mal, né? Eu acho que o país está com uma imagem muito ruim lá fora, principalmente nesse período de gestão mundial por conta dessa pandemia. Eu acho que os governos deveriam estar mais atentos para olhar para essa questão. A gente que vive em município pequeno, a minha cidade, por exemplo, é a menor do estado, né? É a menor cidade, o menor município do estado, são aproximadamente 5 mil habitantes. A gente vive, como você estava falando, do turismo, então os meios de hospedagem, restaurante, bares, está tudo fechado, tudo fechado. Aí como é que esse pessoal, né, vai se erguer, né? Aí a arrecadação está parada, né? Se a arrecadação está parada, a saúde vai mal, porque do que é arrecadado no município, a gente só investe 30% na educação e 30% na saúde, 15% na educação, já é pouco, né? O resto é contrapartida do Estado e do governo federal. Mas, assim, com a má gestão que a gente vê que está tendo atualmente, direto é um desleixo por parte do governo atual, né? E isso a gente já sabe que já vem de longas datas, né? Essa questão de investimento, mas é por aí. Então, assim, a visão do turismo, e a gente sobrevive do turismo também. O que eu vejo o Ministério do Turismo poderia ter essa preocupação também, né? Porque 50 bilhões retirados de investimento do país, quanto não deixou de ser feito? Quanto não poderia estar sendo, em que poderia estar sendo investido esse dinheiro no país, né? Eu vejo assim. Eu acho isso muito sério. Muito pegando sério esse mesmo. gancho do Maírton aí, é uma situação muito séria. E você vê o caso de Minas Gerais, as contas de Minas Gerais praticamente estão negativas. Depende de 100% do governo federal. E quais as empresas que mais que sustentam Minas Gerais? As empresas de minério. Igual a Vale está com as atividades totalmente paradas por conta daqueles acidentes que ocorreram. Então você vê que é uma situação muito preocupante, porque a crise está mundial. Você vê que a recessão nos países desenvolvidos é tão grande. E com certeza vai refletir aqui. Eu vi uma reportagem que vai ser uma recessão de Muito. -6. É muita coisa. Oi. É muita coisa, gente. Né? E assim, o pequeno empresário, a gente que está na linha de ponta, né? Qual é a perspectiva que a gente tem de melhoria, né? Então, eu acho que deve ter uma preocupação com relação a isso daí. Eu acho que o governo é totalmente desleixado com relação a isso aí. Eu acho que ele não pensa direito, né? A prova disso aí é isso. Hoje foi nomeado um novo ministro da Educação. Pelo que eu vi na entrevista dele, a perspectiva é boa, né? O pessoal, a bolsa voltou a crescer, né? Não teve queda, parece que fechou em alta, estão apurando ainda. Mas, assim, porque a perspectiva é boa, é uma pessoa que sabe falar, né? Tem gestão. Diz que o ministério dele vai se basear na parte, na gestão, no diálogo, que isso é muito bom. Eu acho que, principalmente no período desse que a gente está passando, de total recessão, né? Eu acho que a base de tudo é o diálogo. Sim, eu acho E que... Pode falar. Pode falar. Pegando o gancho que o Maírton falou do Ministério da Educação, é uma coisa muito importante também, porque muitas universidades aqui do Brasil, tanto federal quanto particulares, exportam conhecimento, tem uma troca. Igual tem universidades que enviam alunos para os Estados Unidos e tem alunos dos Estados Unidos que vêm fazer essa troca. Então, já é um bom começo. Essa paradiplomacia, tanto
como eu posso dizer, essa paradiplomacia que vai refletir nas universidades. Então, as universidades do Com exterior vão certeza. olhar com outro olhar para o Brasil, vão pensar, não, entrou outro ministro da Educação com outro olhar, com outra visão. E também pegando o gancho, nesse momento de pandemia que entra muito o papel do internacionalista. E Uhum. o Ministério das Relações Exteriores tem um papel crucial agora de melhorar a imagem do Brasil lá fora. Tem toda a razão. Assim, depois que eu comecei o curso, que eu comecei a ler mais e conversar mais com vocês, é que eu abri mais o leque de opções, né? Então, eu hoje vejo que tudo demanda gestão. Na atual gestão, o país é muito bem visto, aí eu abro aspas e fecho, lá fora. Para o Brasil só existe os Estados Unidos, ele se espelha muito, mas ele não copia o que é certo, na minha visão. Ele não copia o que é bom para a gente, né? As relações dele são boas, do Brasil com os Estados Unidos, mas não se copia, ou não se aplica o que é realmente importante para a gente aqui, para a nossa economia, para o nosso crescimento, né? A prova disso foi o ex-ministro que foi indicado para o Banco Central, para o Banco Mundial, mas ainda está no impasse aí, né? Não sei o que é que vai dar. E acho que eu vejo. E o Ministério? Cadê o Ministério das Relações Exteriores? Onde é que entra nessa parte, nessa questão? Porque a gente não tem uma visão boa lá fora. Eu não vejo que a gente tem uma visão muito boa lá fora, de quem está lá fora. Mas você sabe que não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um site chamado cartacapital.com.br. E eles colocaram assim, uma reportagem que diz o seguinte: será a hora e a vez da paradiplomacia para os estados e municípios? Essa reportagem estava refletindo a importância da paradiplomacia. E estava falando o seguinte, tem uma parte que diz assim: nas últimas décadas, a urbanização acelerada e o crescimento econômico de certas regiões do planeta deram origem a cidades e estados com economias maiores que as de vários países, Aí colocou assim, como alguns exemplos, né? Nova York, Xangai, São Paulo, exemplos de cidades que têm relações internacionais e que conseguem atrair investimentos de fora, independente do governo que esteja atuando naquele momento. Eu acho que o que a gente deveria melhorar aqui no Brasil é realmente essa imagem para atrair os investidores, porque aqui, como o Brasil é muito grande, a gente tem a parte litorânea, que é a parte turística, né, do país. Nós temos também outras partes, não é só esse turismo de praia, também tem os cerrados, tem a região da floresta amazônica. Então, tem vários atrativos, sem contar na região de minérios, que o Cristiano estava falando, né, Cristiano? E também não é só ali na região de Minas, porque na região de Oi, Rondônia. Douglas. Oi, Douglas. Ô, Douglas. Douglas, boa noite. Tá ouvindo? Ativa o seu microfone está no mudo. Dá para ver agora? Beleza. Sim. Tá ótimo. Obrigado, gente. Muito obrigado por estar aqui e vou ficar ouvindo vocês, né? Que chegou um pouquinho atrasado. Não, a gente quer te ouvir. Vamos lá, o que você tem para falar aí de paradiplomacia? Já chega chegando. Então, eu estou escrevendo um artigo no momento para a revista Relações Exteriores e é justamente sobre paradiplomacia, este meu tema. Então, fiz uma pesquisa muito grande de vários artigos, para justamente vir somar isso. Porque o que a gente precisa entender, né, de paradiplomacia, primeiro é que ela é um fenômeno muito recente, até porque a diplomacia em si, ela era uma capacidade mais dada como soberania para os governos, né? Então, os governos, por intermédio do presidente do executivo, era responsável pela diplomacia. Aí que a gente tem uma diferença, né, de chefe de governo, chefe de Estado. Mas quando a gente já fala Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro.
só para deixar isso que você falou melhor, você diz recente, mas recente a partir de quando? Porque as pesquisas que a gente fez, aqui no Brasil, começou em mais ou menos o Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade a pensar na paradiplomacia, atraindo investidores para fazer eventos na cidade. Então, assim, quando você falou recente, me pareceu alguma coisa de 3 anos atrás. Então, eu acho que é até legal você colocar isso no seu artigo. Ah, é recente, mas recente 5 anos, recente desde quando? Desde 1900 e quando começou? Porque recente, para mim, é uma coisa que aconteceu nos 3, 4. Acho que 5 anos atrás começa a ficar meio obsoleto. Vai. Mas pode Sim. continuar, por favor. É porque, na verdade, o termo paradiplomacia, ele é muito mais novo. Até porque vários entes subnacionais, eles já tinham essa relação com o exterior. E isso a gente já via, por exemplo, como alguns artigos que eu li do período da unificação italiana, da unificação alemã também, em que parte, né, daqueles ingressantes dos reinos, eles negociavam com outros reinos, com outros países. Mas esse termo de paradiplomacia, ele já vem mais da década de 80, alguns resquícios da década de 60. Mas digamos que a consolidação maior dele se deu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Por quê? Porque teve uma mudança na ordem econômica mundial, em que nós saímos daquele período de acordo de Bretton Woods para uma globalização financeira, que é a ordem econômica que a gente vive atualmente, em que é uma financiarização do mundo. Então há um contato, né, muito maior entre os diversos países no âmbito financeiro. E a paradiplomacia, ela é, digamos que mais específica, ela é mais recorrente, na verdade, para os países que adotam o regime federalista. Porque o federalismo, ele dá uma autonomia muito maior para os entes subnacionais, que são estados e municípios. Mas a gente vê outros países também, como, por exemplo, a Espanha, que tem comunidades autônomas, tem o Canadá, que tem as suas províncias, né, que não são sistemas federados, mas tem um regime de governo muito mais voltado para a autonomia desses entes subnacionais. Basicamente, é aí que surge, né, a paradiplomacia, nessa competição dos entes subnacionais por atração de investimentos, atração de recursos, estarem inseridas nesse ambiente global também. Excelente, excelente. A gente tinha conversado sobre isso antes de você chegar. Na realidade, a gente tinha até discutido mais em relação ao Brasil, mas isso que você falou, nossa, assim, deu corpo aos comentários que a gente fez aqui antes, foi bem legal. Mas pode continuar. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo depois alguns artigos que falam exatamente sobre isso. Depois a gente vai compartilhar, sim, o que a gente está conversando aqui. Eu estou fazendo algumas anotações. Tem uns artigos bem interessantes. Eu também, porque eu não conhecia, né? Até então eu só ouvia falar diplomacia, né? A paradiplomacia foi a primeira vez. Tem alguns autores que... É porque é muito novo o fenômeno, né? É um fenômeno mais acadêmico do que a gente consegue ver na sociedade. Por isso que a gente não tem tanta noção disso. Mas você sabe que eu vi uma parte que... Continue. Nas minhas pesquisas aqui, eu achei uma reportagem de 2018 de um evento entre Bahia e Maranhão, onde eles estavam debatendo a paradiplomacia nos entes públicos. Então, eu acho, Douglas, pelo que eu vi aqui, a paradiplomacia, eu não sei se eu posso falar isso, mas não como uma política externa ou uma política de governo. O que você acha, Cristiano? Porque o que eu entendi, o país, né, eles incentivam, eles até dão incentivo para as cidades terem relações internacionais e buscar investidores. Mas eu acho mais uma situação de quem não está muito envolvido com o tema, não são informações que você abre o jornal e consegue identificar. Então, a gente não consegue, no dia a dia, lendo um jornal, identificar isso. Parece que acontece, porque eu vi também outros eventos em outros estados discutindo sobre a importância da paradiplomacia para os municípios, mas não é uma coisa assim que você liga o jornal, a Globo, sei lá, não sei na CBN, né? Não sei agora como que está sendo a programação deles, mas não é uma coisa que a gente liga a televisão lá no jornal das 8 e discute essas, não sei se é falta de interesse nosso, mas essas políticas de governo, elas não estão muito ali no dia a dia, né, nos meios de comunicação, assim, jornalísticos. Eu não vi nada na Folha, no Estadão, então, eu não achei.
Acho que Na deu verdade, mais corpo agora foi quando o governador de São Paulo fez a parceria com aquela empresa chinesa a respeito de vacinas. Então, você vê que a paradiplomacia teve esse foco. Então, o pessoal ficou assim, ué, não é o governo federal que está intermediando essa vacina? E teve também o caso da vacina de Oxford no Rio de Janeiro. Então, você vê que a paradiplomacia não dependeu do governo federal. O próprio Estado já fez esse exatamente. intermédio. Isso mesmo. E o professor Verdade, também aqui para nós, comentou graças a Deus, né? que é independente, não precisa ser uma grande cidade, não precisa ser uma cidade com 5 milhões de habitantes, que esse é um incentivo para todas as cidades, independente da quantidade da população. A questão é ter alguma coisa lá que vai atrair os olhos dos investidores, porque pelo que eu tinha visto aqui, os cinco principais mercados são o imobiliário, o turismo, o mercado financeiro. Então, assim, a cidade precisa descobrir o que ela tem que poderia atrair os investidores, né? Isso é verdade. É interessante isso que ele falou, a questão, por exemplo, de São Paulo, porque muitas pessoas afirmam que essa paradiplomacia de São Paulo ela é ilegal, porque, digamos que ela vai contrária às diretrizes do Itamaraty. Algumas pessoas fazem isso. Não, eles não podem agir contrários ao Itamaraty. Mas, na verdade, é uma prerrogativa, né, dos estados, dos municípios, porque eles têm autonomia. Então, quando a gente fala de autonomia, é uma série de princípios que os entes subnacionais eles vão ter para legislar e para definir, né, para decidir sobre algumas questões. Então, essa questão de São Paulo com a vacina é uma delas. E como você mesmo falou, né, de alguns estados que se relacionam com outros países, a gente não consegue identificar muito isso, porque a gente vê muito setor privado atuando. Então, tem essa questão da diplomacia corporativa também. Então, o senso comum, né, até o estudante de relações internacionais, eu mesmo não sabia disso antes de estudar para a diplomacia, é que esses entes subnacionais, eles têm direitos de negociar sobre diversos assuntos, não somente econômicos, com outros países. E o que a gente viu agora durante a pandemia? Uma manobra diplomática, em que alguns estados, para não pegar um produto importado da China, a China enviou para outro país e esse outro país trouxe o produto para o Brasil, porque ele poderia ser barrado na alfândega. Então, é uma outra manobra, né, que a gente vê, um outro fenômeno ocorrendo. E a gente precisa desenvolver esses mecanismos de compreensão. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre paradiplomacia, não sei vocês, mas eu não achei muitos artigos, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol. É um tema muito, muito fechado ainda e muito vinculado com o ambiente econômico. Sendo que quando um país negocia com os outros, ele não é necessariamente só economia. Às vezes, por exemplo, atração de mão de obra de alguma forma, cooperação intelectual, novos processos, novos métodos de aperfeiçoamento, até mesmo das instituições. E a gente não vê isso acontecer muito. A gente vê mais outros países fazerem, sobretudo os países lá do Oriente Médio, devido ao fluxo de petróleo, né, que eles precisam se industrializar, como os países asiáticos também. A Espanha tem feito isso muito desde quando teve todo aquele problema envolvendo a Catalunha, porque são regiões autônomas. Então, eles tinham que procurar, né, ao mesmo tempo, dar autonomia para essas comunidades, mas não dar uma autonomia tão extensa, né, que essas comunidades se tornam basicamente independentes. Então, pegando o gancho disso que você falou, aqui o Brasil ele é um estado federativo. Quando a paradiplomacia começou aqui no Brasil, o que foi comentado é que na Constituição é proibido cidades autônomas, independentes, né? Então, assim, é centralizado o poder de tomada de decisão é centralizada no presidente, na presidência. E o que eu entendi dos artigos que eu li foi que, na realidade, quando uma cidade pratica as relações internacionais, ela não está buscando a independência. Então, assim, tudo que ela conseguir de bom com aquele investimento, com aquela relação com outro país, é para beneficiar aquela cidade e o país como um todo. Independente, por exemplo, a gente até citou isso, o Canadá, que Quebec, ela quer ser autônoma. Aqui no país, a gente teve há um tempo atrás, aqui em São Paulo, uma discussão a respeito de alguns estados do Sul serem independentes do Brasil. A gente teve, não sei se vocês lembram, se repercutiu aí na cidade de vocês, mas chegou a ser questionado.
Então, segundo a Constituição, é proibido um município, um estado, praticar isso, né? Ser autônomo, ser indiferente às leis. Porém, eles viram que a paradiplomacia, né, com essa ação no Rio de Janeiro, que era um benefício para o Estado federativo como um todo, que aquele investimento para aquela cidade, aquela relação internacional, né, com outro país, para aquela cidade especificamente, iria beneficiar. Isso acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o Porto de Santos, que foi revitalizado há um tempo atrás, ficou bem bonito, eu tive a oportunidade de ir lá. Então, todo o investimento na melhoria das companhias aéreas, das companhias de cruzeiro, foi feito em Santos, mas não para separar Santos do resto do Brasil, porque tudo que foi feito lá, de uma maneira ou outra, beneficiou todo o país, né? Porque, apesar dos passageiros saírem de Santos, eles não são só da cidade. As pessoas que embarcaram ali são pessoas que vêm do Brasil todo, sendo que, além de ter pessoas do Brasil, os cruzeiros que param ali, eles são de pessoas que vêm de outros países, e também toda a importação que chega através do Porto de Santos é para beneficiar. Então, eu entendi que, inicialmente, na década de 70 e 60 que você mencionou, quando estava questionando sobre isso, teve essa resistência porque ficou, peraí, como assim? Não, não dá, quem manda é proibido, está na Constituição, né? Não pode. Aí, de repente, pode, porque eles viram que não vai contra o que está na Constituição. É um país, né, é uma federação, mas essas ações individuais acabam beneficiando, até porque eu acho que não sei como que funciona, se o que é arrecadado naquele município fica só para aquele município, não sei muito bem como, eu acho que não, porque eu acho que certas cidades, elas recebem algum incentivo do governo, né, para investir na educação. Recebe assim, se não tivesse corrupção, é claro, né? Uhum. Fora os impostos, né, que vem, imposto de importação, exportação, circulação, mas tem imposto. O que Tem eu um fundo de entendo aqui, participação dos igual municípios, aqui que em é Minas repassado Gerais, também. a Vale, por exemplo, quando ela exporta tem certo lucro, acho que a parte maior vai para o governo e a parte menor é dividida pelas cidades que têm esse polo da Vale. Por exemplo, Mariana, Ouro Preto. Então, é dividido os royalties. E um dos efeitos dessa paradiplomacia é o investimento na educação e na melhoria das cidades. É excelente Esse efeito isso. indireto. É excelente. Na realidade, eu não sei exatamente por que o governo não incentiva mais, porque o Brasil, ele é muito Poderia grande. inverter, né? A maior parte ficar onde está sediado, né? Para ser rateado pela cidade, pelos municípios, e 40% para o governo. Por que o governo vai querer mais do que 60%, né? Mas o problema é a corrupção, né? Exato, falou tudo. Eu acho que pela quantidade de impostos arrecadados aqui no Brasil, pela quantidade de pessoas, pelo tamanho do Brasil, o dinheiro daria. Só que o problema é que eu também estava fazendo pesquisa, qual que é dos maiores impedimentos dos investidores aqui no Brasil de infraestrutura. É de infraestrutura. E também vi uma pesquisa que o Brasil, com a má estrada, com essa má pavimentação, perde na estrada, por exemplo, um caminhão de soja que sai do Mato Grosso até chegar em Santos para a carga embarcar, que o Brasil perde o equivalente a que a Argentina exporta anualmente. Anualmente, devido à má estrutura de rodovias que o Brasil tem, fica na estrada, perde, cai do caminhão, a quantidade que a Argentina exporta. Vocês acreditam? Absurdo. É um absurdo. Com certeza. É um absurdo. Eu fiquei assim chocada, porque por acaso eu tenho um cliente que ele planta e exporta. E ele falou assim que enche o caminhão vai chegar com 20% a menos de perda, que eles têm uma margem lá de não sei quantos por cento de perda de toda a carga, né? Até sair do interior de São Paulo para chegar em Santos, onde vai despachar aquela mercadoria, é uma perda enorme que fica na rodovia, porque é má, então a gente não tem essa pavimentação ruim, faz com que os exportadores não é atrativo, porque a perda é muito grande, né? O prejuízo é muito grande. E essa pesquisa aí do Brasil perder nas estradas o equivalente que a Argentina exporta, quando o investidor vê isso, ele já não vai querer investir. Eu estava vendo esses dias não sei se era a China, que estava querendo fazer ferrovias que ligasse algumas partes do Mato Grosso, Minas, até o Porto, que tinha uma empresa chinesa, não sei se era chinesa, mas eu acho que era chinesa, que estava interessada em cuidar da ferrovia, mas
que o sindicato dos caminhões já não queria, porque na cabeça deles, se melhorar a ferrovia, vai tirar o emprego do caminhoneiro. Então, assim, é uma briga sem fim. Ah, não investe em ferrovia, porque se investir em ferrovia, vai tirar o ganha-pão do caminhoneiro. É complicado porque a Argentina é um país menor e tem a maior malha viária do que do Brasil. Então, por questão de transporte, as ferrovias são essenciais. Não quer dizer que os caminhoneiros vão ficar sem emprego. Eles reinventarem e entrar em um acordo, porque nessa briga quem perde é o país. Teve um argumento que, na realidade, o seu microfone está desligado, Douglas. Rebateram essa questão falando que isso iria ajudar o caminhoneiro, porque ele ia pegar na fazenda, as viagens iam ser mais curtas. Ele não ia precisar sair do Mato Grosso para vir para São Paulo rodar 3.000, 4.000 quilômetros. Ele ia continuar existindo, mas ele ia fazer caminhos curtos, da fazenda para o polo de distribuição naquela cidade ou naquele município. Isso foi argumentado, mas aí a gente volta na questão da corrupção, né? Então, assim, é aquela coisa de, não, é bom ter gente doente, porque daí a gente vai entrar com licitação, o que custou 50 mil a gente vai falar que custou 200, só que daí a gente paga 30 e fica com o resto. Então, o negócio é uma bola de neve. Isso é verdade. O Brasil ele é muito dependente do modal rodoviário. E se a gente já for, por exemplo, na Europa, você anda a Europa toda de trem. Imagina, o Brasil é bem em extensão territorial muito maior do que a Europa e a gente só insiste em andar de caminhão, por exemplo. Sendo que tem cidades que você não chega, como, por exemplo, Manaus. Manaus você chega ou de navio ou de avião. Aí quer dizer que tem um frete, ainda tem que pagar balsa, é toda uma série de custos que só encarece tudo no final. Inclusive, essa questão que você tinha falado antes, né, dessa autonomia, dessa independência, ela choca com os princípios neoliberais. Por quê? O princípio neoliberal é a menor participação do Estado, né, na economia. Então, ela dá digamos, um argumento a mais para que a paradiplomacia ela aconteça, porque ela vai estar descentralizando esse poder. Então, se os estados eles têm muito mais poder, eles vão conseguir atrair investimento. Até porque, imagina, o Brasil ele é um país rico, lógico, mas ele é um país mal administrado. Então, o governo ele não tem capacidade de fazer investimento. O Congresso já está batalhando com o presidente por conta daquele fundão, né, daquele cerca de 30 bilhões de reais. Agora, imagina tu dividir 30 bilhões, né, para todos os estados e para o Distrito Federal. O percentual que fica para investir para saúde, para educação, para desenvolvimento econômico, para infraestrutura. Então, o Estado brasileiro ele não é, por si só, capaz de garantir o desenvolvimento econômico. Então, ele precisa delegar essas autoridades, né, paradiplomáticas para que os Estados, até porque os Estados eles têm um conhecimento muito maior das suas limitações, das suas especificidades, e, a partir daí, criar planos de atração de investimentos com outras nações. E até mesmo com organizações internacionais, como o FMI e Banco Mundial. E a gente tem que instaurar uma CPI da corrupção, né? Porque além do Fome Zero, tem que ter o zero corrupção e o zero desemprego. Só não sei como que a gente vai fazer isso. Gente, o que eu vou fazer? E o que eu sugiro que a gente faça também? Para a gente tornar o nosso bate-papo mais produtivo, quem fez as anotações aí, o que vocês anotaram, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui as nossas impressões, a gente compilar, né, cada um compilar as suas pesquisas, as informações que a gente pegou, né, o que a gente aprendeu aqui hoje, escrever tudo isso, a gente colocar no grupo e ver o que a gente vai fazer com essa informação. Se a gente coloca sei lá, um blog, não sei, se a gente vai divulgar no Facebook. Eu acho interessante, já que é um grupo de pessoas inspiradas, para trazer, né, maior prestígio até acadêmico, estudar e publicar um artigo. Melhor coisa. Vamos compilar. Então, vamos compilar a nossa pesquisa, as nossas opiniões, o que a gente conversou aqui, o que a gente aprendeu aqui. Vamos fazer isso? Douglas, como você escolheu para a diplomacia, e você já está com uma pesquisa em andamento, você consegue escrever, finalizar, a gente manda para você, e aí você coloca, depois eu passo, a gente manda, coloca o nome certinho lá no grupo, colocar o nome,
o ano, né, a faculdade, o ano que a gente está cursando e tudo mais, para a gente levar isso a sério, divulgar mesmo, colocar Sim. as nossas impressões, a sugestão. E a gente pode, Cristiano e Maíton, a gente pode colocar lá no grupo do WhatsApp também, para tornar atrativo, e a gente já pode escolher o tema da próxima semana. Eu não sei qual que é a matéria que vocês estão fazendo. Qual é o semestre de vocês? Qual é o nível de que vocês estão? Olha, eu ainda estou no primeiro. Eu tô no último ano. Olha aí. Eu estou na reta final também, mas eu estou estudando Olha temas aí. da agenda internacional. O que vocês estão estudando agora? E estou fazendo o TCC, o projeto. Economia. Elite de poder e comunicação. Você está avançado, o Cristiano também está avançado, né? Estou concentrado no meu TCC. E a Jamile, ela está fazendo as mesmas matérias que eu. Então, porque o legal é a gente pegar assuntos que a gente esteja estudando no momento, mas o Maírton vai ter que correr para acompanhar. Isso vai ser legal, porque você está começando agora, a gente já está avançado. Mas é importante você contribuir também. Você fez as suas pesquisas, você conversou lá com a sua amiga. Então, é isso que é importante, a gente dialogar com as pessoas, a gente fazer as pesquisas, tudo isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. E não deixar a informação com a gente, né? Fazer, como o Douglas comentou, fazer um artigo. A gente precisa compilar esse bate-papo, as informações, tudo que a gente descobriu, tudo que a gente aprendeu, e a gente publicar. É importante fazer essa publicação. Inclusive, estou até fazendo um convite para vocês, porque eu tenho um Papo Internacional, né, o Instagram, e eu acho que a gente poderia gravar em áudio de alguma forma depois, para eu postar justamente um tópico da nossa discussão no meu podcast. Legal, podemos fazer isso também. Mas aí a gente vê como que faz. Esse encontro ele está sendo gravado, tudo isso que a gente conversou está sendo gravado. Eu não sei, como é a primeira vez que eu uso o Zoom Meet, eu não sei nem onde vai ficar gravado aqui no computador, eu vou olhar depois. Mas eu vou dar um jeito de compartilhar isso com vocês, para a gente recapitular e até mesmo para você ver o que a gente tinha conversado no começo, Douglas. Tá certo. Aí eu vou fazer o seguinte também, vou arrumar um tempinho, como a gente já tem o Gmail, vou tentar montar um canal no YouTube, para até a universidade tá ciente que a gente está discutindo, que a gente está em ação também. Assim como o Douglas tem o canal dele no Instagram, também tem a pauta internacional. Então, a gente pode, o mesmo texto que ele for usar, ou, por exemplo, o Douglas publicou, eu faço o anúncio dele para as pessoas do meu Instagram, da pauta internacional, começa a seguir ele para a gente fazer esse intercâmbio. Essa para de diplomacia. Bacana. Eu acho que a gente pode colocar, o que a gente trabalhar em conjunto, eu não tenho interesse no momento de fazer mas eu posso participar do de vocês. Mas, por exemplo, eu acho que você, por exemplo, se você for publicar um artigo, uma pesquisa que a gente fez em conjunto, que a gente debateu, os insights que a gente teve a partir do diálogo, pode colocar como colaborador, não pode? Claro. Então, a gente pode trabalhar assim, em colaboração, porque com certeza vai ter um assunto que o meu TCC, por exemplo, eu estou fazendo de tráfico de humanos, né? Tráfico de humanos, tráfico de mulheres. Então, vai ter um assunto que uma pessoa tem uma expertise maior do que o outro. Então, com certeza, a gente pode trabalhar assim, com as colaborações, né? Nos assuntos que uma pessoa tiver mais informações, mais autonomia para falar, né? Tem maiores informações, mas ok, tudo bem, pode trabalhar sozinho, pode publicar sozinho, mas eu acho que a gente pode, que desses diálogos, dessas conversas, podem nascer grandes ideias e a gente pode começar a ter visibilidade, tanto para a escola, para a faculdade, quanto para outros canais, porque a realidade é que nós somos internacionalistas, a gente está cheio de ideias, né? E a gente precisa descobrir como que a gente vai usar tudo isso. Inclusive, essa ideia dele de publicar, por exemplo, essa discussão nossa no YouTube. Criar um canal e postar essa nossa discussão no YouTube, seria interessante. Legal, a gente pode fazer isso também. Eu só vou descobrir como que ficou gravado isso, né? E aí eu compartilho com vocês, a gente vê, porque eu não sei como que está saindo o meu áudio aí pro lado de vocês, entendeu? Também, então tem tudo isso, mas a gente pode alinhar certinho, viu? Pode procurar fazer pelo Hangout, pelo YouTube. A gente vai eu também não sei usar o Zoom, sou bem leigo. A gente vai publicando, pode ser, tem várias outras plataformas, não tem problema nenhum. O importante é o conteúdo, né? O que a gente conseguiu discutir, o que a gente conseguiu debater e o quão produtivo vai ser isso e a gente põe em prática, carreiras.
E achei muito importante esse diálogo que a gente tem, porque às vezes a gente só tem o contato no grupo. Então, isso é um além, um a mais para a gente, tanto de troca de conhecimento, porque às vezes no grupo ele fica limitado. Agora, a gente partilhando o nosso conhecimento, é um crescimento para todo mundo e para as outras pessoas também. Eu achei muito boa a ideia. Ótimo, então tá bom. Maravilhosa, com O que certeza. a gente pode Principalmente fazer, para mim que estou no início. o que a gente pode fazer é a gente pensar no próximo tema do próximo bate-papo. E também a gente dá uma Pode olhadinha colocar uma votação no grupo. e a gente pode olhar qual dia da semana fica melhor, qual horário, porque tem as aulas ao vivo também. Então eu vi que a próxima aula ao vivo é dia 1º